Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? Sejam bem-vindas e bem-vindos à Metodista João Pessoa. Somos uma família que ama, acolhe e cuida. Vem fazer parte da nossa família? A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã,
Que bom que nós estamos aqui nessa noite. Que bom que você está me recebendo aí na sua casa mais uma vez. Nós estamos aqui para louvar, para exaltar, para engrandecer o santo nome do Senhor. Hoje o louvor é aqui de casa. Estamos recebendo aqui o nosso irmão Yuri. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs do Ministério de Louvor que têm se disponibilizado para abençoar a nossa igreja, nosso irmão Willamis, nosso irmão Fábio, nossa irmã Lohana, nosso irmão Olavo e a nossa irmã Daiane, que já nos abençoaram das suas casas. E hoje nós estamos aqui na minha casa e eu quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, o Salmo de número 23. Salmo muito conhecido de todos e todas nós. Nos diz assim, texto da palavra de Deus: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo ele é muito poderoso. Esse salmo ele traz paz ao nosso coração. Esse salmo ele nos convida a confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é o nosso pastor, no Deus que tem suprido as nossas necessidades, no Deus que é o nosso Salvador, ainda que nós caminhemos por vales assombrados. O salmista nos convida a não temer mal nenhum, porque esse Deus poderoso está conosco. Esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia, esse Deus de amor tem nos abençoado, tem derramado a sua graça sobre nós. Por isso nós somos gratos e gratas por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos irmãos e irmãs, pela nossa comunidade de fé, pela vida que nós temos em Deus. Nós somos gratos e gratas por tudo. Por isso eu quero te convidar nessa noite, meu irmão e minha irmã, a fechar os seus olhos e elevar o seu pensamento até o trono da graça e falar com esse Deus bondoso. Exalte o Senhor, o Deus das nossas vidas, o Senhor que é o nosso pastor, o meu e o seu pastor, o Deus que tem cuidado de nós de maneira muito especial. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Deus Todo-Poderoso, obrigado. Obrigado porque nós chegamos até aqui, Senhor. Mesmo nesse momento de pandemia, com toda a dificuldade, com todas as perdas, com todos os assombros, com todos os medos que nós temos, Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que a sua santa presença tem sido derramada sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Senhor, sobre a nossa comunidade de fé. Deus, muito obrigado. Nós queremos glorificar o teu santo nome, Senhor, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é Salvador, o Senhor é Senhor, o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é o Deus conosco, o Senhor é o Deus, ó Pai, que caminha no deserto da nossa vida junto com a gente. Meu Deus, por isso eu te louvo, por isso eu te exalto. Ainda na tua santa presença nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas atitudes incorretas, pelos nossos maus pensamentos, pela negligência com a tua obra, pela falta de amor, misericórdia e perdão com o nosso próximo. Deus, tem misericórdia de nós. Derrama sobre nós, Senhor, o teu perdão, a tua graça, Senhor. Deus, faz-nos
pessoas diferentes na Tua presença. Pessoas, ó Pai, que sejam sal da terra e luz do mundo. Pessoas que testemunham, Senhor, que o Senhor é um Deus de bondade, de graça, que o Senhor é o nosso pastor. Deus, te louvamos, te exaltamos por tudo, em o santo nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico bem animado. Eu quero te convidar a se colocar de pé na sua casa, afastar o sofá aí e sacudir esse esqueleto na presença de Deus. Nós vamos dizer que nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos, irmãs também. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Mais uma vez nós vamos declarar que nós somos gratos, hein? Foi só um teste para você sacudir o seu esqueleto, hein? Agora é de verdade. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitas irmãs. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo.
estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Que Deus maravilhoso, que Deus glorioso, que Deus bondoso, um Deus que tem aquecido os nossos corações nesse tempo de tanto medo, de tanta desesperança. Ele tem falado para nós que está conosco. E eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, minha irmã, a se derramar na presença desse Deus, a se lançar sem reservas, sem medo, a abandonar até as nossas convicções e se lançar no oceano da graça de Deus, a se derramar na presença desse Deus tão grandioso. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade me levas no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigado, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh Deus, Tu és um Deus formoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que tem nos visitado nas nossas tristezas. Por isso nós te desejamos, Senhor, por isso nós te queremos, por isso nós almejamos e queremos estar na Tua presença, Senhor, te adorando, te exaltando, te servindo, levando a Tua palavra de amor, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos a caminhar na Tua presença, Pai. Ajuda-nos a nos derramar de novo, Senhor, a entregar o nosso coração em devoção, em adoração, Senhor. Aleluia. Diga de novo. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, aleluia. Nós queremos nos derramar na presença do Cristo, que tem poder para salvar. Minhas irmãs e minhas irmãs e meus irmãos, desde o coração aquecido nós temos caminhado no livro de Atos. O livro de Atos narra o início da igreja, o início da caminhada do povo de Deus, sem a presença do Jesus ressurreto no meio deles, mas com a presença do Santo Espírito de Deus. E se tem uma coisa que aquela comunidade nascente fazia com perfeição, era anunciar um Cristo que salva, um Cristo que liberta, um Cristo amoroso, um Cristo que caminha conosco. Quero te convidar a cantar essa canção nessa noite e se lembrar do compromisso missionário que Deus tem feito a nós. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, com toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, o Deus que venceu a morte, o Deus que venceu todas as barreiras, o Deus que ressuscitou. É esse Deus que nós estamos aqui hoje celebrando, exaltando e glorificando. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Pastora.
Boa noite, minha irmã, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Deus, um Cristo, um Salvador, um Redentor, que move as montanhas e tem poder para nos salvar, e nos salvou e nos trouxe para perto de si. Nesse tempo ainda de adoração, nesse tempo que nós chamamos de tempo de generosidade, eu quero compartilhar com você um versículo apenas do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, o verso 37, diz assim: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro. É um texto conhecido, né, sobre a pecadora que lavou, que ungiu os pés de Jesus quando ele estava ali naquela casa. E as informações que nós temos é que aquela mulher que foi ofertar ali o seu caríssimo óleo, o seu óleo precioso, que custava 500 denários, o que equivaleria para nós hoje a aproximadamente uns 15 mil reais, era um valor alto, né, que tinha aquele produto que ela levava como oferta, sendo praticamente tudo, possivelmente, que aquela mulher possuía. Aquela mulher não mede barreiras para ir até Jesus e oferecer aquilo que ela tinha nas mãos. A lei impedia que aquela mulher chegasse até ali, especialmente porque, né, na casa de Simão, fariseu, aquela mulher pecadora, não poderia, né, a lei impedia que ela tivesse aquela entrada ali, mas ela rompeu com todas as impossibilidades da lei para oferecer a Jesus aquilo que ela tinha de melhor, aquilo que ela tinha de mais precioso. A gente identifica alguns tipos de oferta que a Bíblia, né, nos mostra, alguns por reconhecimento de culpa, outros por gratidão. E naquele instante, aquela mulher estava ali oferecendo a sua gratidão. E Jesus fala uma palavra acerca dela no versículo 47. Jesus diz, porque ela muito amou. E eu fiquei pensando sobre essa frase que Jesus diz sobre aquela mulher. Ele diz, ela muito amou. Há pessoas que amam muito, outras que amam pouco. Algumas amam mais, algumas amam menos. Para que aquela mulher estivesse disposta a ir até ali e entregar tudo que ela tinha, ela precisava amar muito. E Jesus reconhece esse amor. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa noite, depois de tanto reconhecimento sobre, né, um Deus que é bom, um Deus a quem a gente é grato e grata, um Deus que estende a sua graça diante de nós e diante de quem nós podemos nos derramar. Um Deus que é poderoso, que move as montanhas, que tem poder para salvar e que nos salvou. Um Deus tão generoso ao ponto de entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Quanto de amor, né? Quanto de entrega, quanto de doação. Quanto nós temos entregado diante do Senhor. Esse momento que a gente chama de generosidade, que fala do nosso momento de oferta, do nosso momento de dízimo, mas também nos lembra do nosso compromisso com aqueles que mais têm tido falta, aqueles e aquelas que têm passado por necessidade no projeto Pão Nosso, que é essa organização, esse movimento que temos feito para socorrer as pessoas aflitas. Quanto de amor nós temos podido entregar nessa circunstância. O amor daquela mulher levou ela a um extremo compromisso com Jesus. O seu amor tem te levado a que nível de compromisso com Jesus? Mas não simplesmente um compromisso pessoal, mas um compromisso comunitário, social. Quanto que o seu amor tem te levado a se comprometer? Aquela mulher comprometeu tudo o que ela tinha.
quando a gente fala de generosidade, quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de dízimo, quando a gente fala de pão nosso, a gente está falando não só de recurso financeiro, a gente está falando de comprometimento de uma vida inteira. Se você tem podido, né, tem conseguido se manter fiel, manter-se fiel, se você tem sido generosa e generoso, eu quero agradecer a você por esse empenho. Mas se você ainda não conseguiu entender, ou se você ainda tem dificuldades, eu quero te convidar, à luz da palavra do Senhor, a se comprometer neste tempo, para que a missão do Senhor possa continuar. Faça uma oferta ao Senhor do seu coração, da sua vida, mas também das suas finanças. Comprometa-se inteiramente com o Senhor, porque o Senhor se comprometeu inteiramente com você. Que Deus estenda as suas mãos sobre as nossas vidas, que Ele nos dê graça, que Ele nos dê da sua inspiração, para que nós possamos, a exemplo de Jesus Cristo, que deu a sua própria vida por nós, a exemplo desta mulher que aos pés de Jesus ofereceu tudo o que tinha, sermos pessoas completamente comprometidas com o Senhor, com o seu reino. Amém. Nós vamos orar, né, por esse tempo de oferta, mas eu também quero colocar aqui, né, em oração, pedidos de oração. Nós temos muitas pessoas que ainda estão enfermas, que estão enfrentando a situação do Covid. Os números ainda estão aumentando no nosso país, não há queda. A gente, às vezes, sente como se as coisas estivessem se normalizando. Isso não é verdade, né? A gente está normalizando a morte, e isso não é bom, isso não é belo. Nós talvez tenhamos parado de sofrer quando os números se apresentam para nós, e na realidade, o Senhor nos chama a chorar com aquelas pessoas que choram hoje. Então, esse também é um momento de chorar diante do Senhor pelas pessoas que mais têm sofrido. Então, eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que o Senhor desperte no nosso meio pessoas que se comprometam umas com as outras, com o seu reino de amor, de paz, de esperança, de justiça. Que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida dos seus filhos e filhas, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada pessoa que mais tem sofrido nesse tempo. Eu quero te convidar a um tempo de oração, a um tempo de entrega e um tempo de clamor. Senhor, nós estamos na Tua presença, nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, porque o Senhor tem sido, como nós lemos no início desse culto, o nosso pastor. E não temos tido falta, Senhor, por causa da Tua mão que é sobre as nossas vidas. Pai, nessa noite de forma muito especial, eu quero clamar, Senhor, pelas Tuas filhas e pelos Teus filhos. Por aqueles, Senhor, que tem podido, Senhor, manter firme a obra, Senhor, neste lugar, a missão neste lugar. Pedir que o Senhor desperte os corações, Senhor, para que as nossas vidas estejam inteiras na Tua presença, Senhor. Não só uma parte, não só outra parte, Senhor. Não só a nossa religiosidade cumprida, mas, Senhor, toda a nossa existência, inclusive, Senhor, com as nossas finanças, comprometidas com o Teu reino, Senhor. Comprometidas, Senhor, com a misericórdia, Deus. A partir, Senhor, dessas ações, especialmente a do pão nosso nesse tempo. Pai, mas nós pedimos por aqueles que têm passado necessidade também. Pedimos que o Senhor abra as portas, que o Senhor providencie, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas e de milagre, ó Deus. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, ó Deus. Clamamos a Ti, Jesus Cristo. Que a Tua boa mão, Senhor, seja sobre nós, seja sobre a nossa cidade, seja, Senhor, sobre o nosso país, sobre esse mundo assolado pela dor, pela angústia, pela morte, pela tristeza. Tu és um Deus todo-poderoso, ó Deus, e nós colocamos as nossas dores, assim como o salmista, diante de Ti, crendo que ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor não nos desampara, Deus. Olha por nós, olha pelo Teu povo, Senhor. Olha pela Tua criação. Nós juntamos as nossas vozes a milhares, a milhões de vozes, Senhor, que estão na Tua presença nessa noite, crendo que o Senhor está olhando, que o Senhor está fazendo. E Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós ainda queremos nos lembrar dos nossos aniversariantes.
pessoas que completaram mais um ano essa semana, que puderam celebrar a vida em Jesus. E queremos, de forma muito especial, eu tenho dito que esses dias têm sido dias muito especiais, porque temos recebido novas pessoas em nossa comunidade. E com gratidão, mas também compartilhando um desejo, um pedido de que a igreja toda esteja em oração. Nos lembramos das nossas crianças, celebramos a vida das nossas crianças e de forma muito especial nós queremos celebrar a vida do pequeno Caleb. Mas trazemos essa partilha de alegria pela chegada do Caleb, junto com um pedido de oração e de intercessão. Caleb, filho da nossa irmã Claudiane e do nosso irmão Tiago, nasceu na última quinta-feira, nasceu prematuro e nasceu pesando pouco mais de 700 gramas. Ainda inspira cuidados e nós queremos convidar a igreja a orar pelas nossas crianças, a orar pelos aniversariantes, a orar pela nova vida, a orar para que Deus estenda as mãos dele poderosas sobre a vida do Caleb, para que ele possa crescer e viver segundo a vontade do Senhor. Eu quero te convidar a mais um tempo de oração. Deus de bondade, de graça, de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus que sustenta a vida. Senhor, e louvamos por cada pessoa que completou mais um ano de vida na Tua presença. Te agradecemos porque é a Tua boa mão que tem sustentado as Tuas filhas e os Teus filhos. Pai, de forma muito especial, oramos e acolhemos as nossas crianças. E junto delas hoje, daquelas que já estão crescendo, crescidinhas, daquelas que chegaram por último, agora recebemos o Caleb. Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre a vida deste pequenino. Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor, bondosas sobre a vida dele, Senhor, trazendo o crescimento necessário, trazendo o desenvolvimento necessário. Oramos pela vida do Tiago, pela vida da Claudiane, Senhor, que enfrentaram momentos duríssimos nas últimas semanas, mas que estão, Senhor, ao lado do seu filhinho agora. Senhor, toma nas Tuas mãos. Nós te agradecemos pela chegada e pedimos que o Senhor continue cuidando em cada detalhe. Em o santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós hoje vamos ter a palavra ministrada por uma pessoa convidada, não serei hoje eu. Nós vamos receber o pastor Herbert Nogueira. O pastor Herbert é um grande amigo. Ele, junto com a sua esposa, Lidiane, alguns de vocês já conheceram, ela esteve conosco no ano passado, ministrou uma aula especial para a juventude lá no Parque Solon de Lucena. A gente fez uma escola dominical diferente. E hoje, o pastor Herbert não pôde estar com a gente presencialmente, mas, apesar da distância, nós estamos recebendo. Ele traz uma palavra também desafiadora para nós. O pastor Herbert é pastor da Igreja Plena, em Icaraí, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele se formou comigo na faculdade de teologia, então é um amigo contemporâneo da faculdade. E uma pessoa muito querida. E nós queremos acolher o pastor Herbert nessa noite e pedir que você aí na sua casa o acolha também com carinho e permita que a palavra que o Senhor ministrou ao coração dele seja também ministrada ao seu coração. Que Deus abençoe a vida do pastor Herbert e que Deus abençoe a sua vida na recepção da palavra. Amém. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Privilégio estar aqui com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus, a convite da pastora Tayana. Meu nome é Herbert, eu sou pastor na Igreja Plena de Icaraí, aqui no Rio de Janeiro, e é muito bom estar um pouco, mesmo que de maneira virtual, com vocês compartilhando a palavra, sempre um prazer, sempre um privilégio. Obrigado, pastora Tayana, obrigado, Cristiano, obrigado à igreja por tirar um tempinho de vocês aí para poder me ouvir. Muito obrigado.
Bom, a gente está lendo, estudando o livro de Atos, a pastora Tayana falou que está compartilhando um pouco do livro de Atos com os irmãos aí, e eu separei Atos capítulo 11, do verso 19 ao 30. Queria dizer que o livro de Atos é um livro fascinante, é um livro incrível da Bíblia Sagrada. Sem ele, a gente viveria num vácuo, porque imagina só ter os 4 evangelhos e depois direto às cartas pastorais. A gente se perguntaria, bom, como é que a igreja funcionou depois da morte e da ressurreição de Jesus? Como é que eram os cultos? O que aconteceu? E a gente sabe de uma série de coisas porque Lucas, que era médico, se converte em uma das viagens missionárias de Paulo. Ele registra 2 textos importantíssimos, que é o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos dos Apóstolos, que é esse livro histórico da igreja no Novo Testamento. E o livro de Atos ele é incrível porque geralmente a gente foca muito em Atos capítulo 2, no derramamento do Espírito Santo, a igreja que se forma em Jerusalém, que de fato é incrível. No entanto, se você lembrar bem, em Atos 1:8, Jesus dá uma ordem para que eles recebessem o poder do Espírito Santo e fossem espalhar essa mensagem do Evangelho até os confins da terra, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O problema é que quando o Espírito Santo foi derramado, os cristãos gostaram tanto daquele ambiente ali que ficaram lá em Jerusalém, quietinhos, até que em Atos 8:1, veio uma perseguição sobre a igreja. Estevão foi morto, o primeiro mártir da igreja, e depois dessa perseguição que veio sobre a igreja, eles se espalharam. E foi nesse momento que esses irmãos que se espalharam por toda aquela região ali, eles chegaram também na igreja, que a gente tem um relato dela aqui em Atos capítulo 11, que é a igreja da Antioquia. E é interessante que essa igreja aqui, ela é uma igreja sem muito status, ela é uma igreja que não tem uma liderança famosa, ela é uma igreja que a gente não tem, por exemplo, a gente não sabe bem quem é que fundou essa igreja. Porque provavelmente foi algum irmão, alguma irmã que estava na comunidade ali de Jerusalém e que quando chegou em Antioquia começou a compartilhar o evangelho, as pessoas se achegaram e essa igreja é de suma importância para a gente entender o livro de Atos. Ela tem coisas importantíssimas e eu diria que a igreja de Antioquia ela é tão importante quanto a igreja de Jerusalém, a igreja de Atos 2. Sim, ela é tão importante quanto a igreja de Jerusalém. É a partir dela que começam as viagens missionárias, inclusive do apóstolo Paulo, lá no capítulo 13. Bom, depois de ter feito essa breve introdução, eu quero ler com os irmãos aqui e as irmãs o versículo 19 em diante de Atos capítulo 11. Diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aqui a gente tem um ponto. Atos 8:1, a igreja dispersa, e aqui em Atos 11, o Lucas está dizendo que esses que foram dispersos chegaram na Antioquia. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo.
Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que Ele fale conosco nesse momento agora. Bom, irmãos, eu quero destacar nesse dia de hoje 3 marcas da igreja de Antioquia. A primeira marca que eu quero destacar dessa igreja é que ela era uma igreja centrada no Evangelho. A primeira marca é que ela era uma igreja centrada no Evangelho. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque no versículo 20 diz que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. E isso é magnífico. A igreja ela é fundamentada numa verdade de fé. E essa verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. A gente vive numa época hoje que tem muitas igrejas. Provavelmente quando você, na época que tinha culto presencial, saía da sua casa, se arrumava e ia em direção à Igreja Central de João Pessoa, provavelmente você passava por algumas igrejas. Talvez tenham ruas aí que tenham várias igrejas, como acontece aqui no Rio de Janeiro. É muito comum hoje a gente passar por ruas e encontrar igrejas naquela rua, naquele bairro, porque o número de igrejas no Brasil cresceu absurdamente. O IBGE, que em 2010 ele levantou um censo importante, e ele constatou que são abertas no Brasil, ouça isso, no Brasil são abertas cerca de 14 mil novas igrejas todos os anos. Todos os anos, 14 mil novas igrejas. É claro, muitas igrejas acabam fechando, mas são uma quantidade muito grande de igrejas. Daqui a pouco vai ter mais igreja do que casa nas ruas e nos bairros que a gente mora. No entanto, a gente tem que se perguntar se o número de igrejas abertas corresponde realmente a uma transformação de vida das pessoas. Será que, à medida que a igreja cresce, o bairro está sendo transformado, a cidade está sendo transformada, a nação está sendo transformada? Será que nesses últimos anos, com o crescimento da igreja, nós temos visto uma transformação real e radical na sociedade em que vivemos? Bom, talvez você chegue à conclusão de que não, ou talvez muito pouco. E, de fato, isso acontece. Infelizmente, nós temos visto cristãos que são cristãos só nominalmente cristãos. Até frequenta a igreja, frequenta o culto, mas vive um cristianismo subnutrido, um cristianismo frágil, um cristianismo superficial. E por que isso acontece? Porque geralmente a gente aprendeu a ler a Bíblia. A gente carrega a Bíblia para o culto, a gente posta foto no Instagram lendo a Bíblia, mas a gente não aprendeu a ler o Evangelho e a viver o Evangelho. Como eu disse, a primeira marca da igreja de Antioquia é que essa igreja, todo culto que ela chegava, o Evangelho estava presente. Quando eles se reuniam nas casas, o Evangelho estava presente. Quando alguns irmãos passavam por dificuldade, o Evangelho está presente. E por quê? Porque o Evangelho é a mensagem central na vida do cristão. Nós não temos outra mensagem. A única mensagem que temos é o Evangelho de Jesus Cristo. Bom, e talvez você me pergunte, por que o Evangelho é importante? Por que eu não posso falar de outra coisa? Lembre-se que quando Jesus começa o seu ministério, ele começa dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. Além disso, quando ele reúne os seus discípulos, depois da sua morte, da sua ressurreição, o que nós chamamos de grande comissão, lá em Marcos 16,15, ele diz: agora vão e preguem o Evangelho a toda criatura, e aquele que crê no que? No Evangelho for batizado, esse será salvo. Além disso, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta magna, a carta de Romanos, no capítulo 1, verso 16, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Bom, o Evangelho é o ponto central das Escrituras Sagradas. Por isso que é importante dizer que a tarefa da igreja não é pregar a Bíblia. A tarefa da igreja é pregar o Evangelho. O Evangelho não corresponde a tudo que está na Bíblia. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. No entanto, você só pode conhecer o Evangelho se você conhecer a Bíblia Sagrada.
Por isso que a gente tem que olhar para as histórias bíblicas e tentar encontrar Cristo naquelas histórias, encontrar Cristo em cada pequeno relato. Foi Jesus quem disse, as Escrituras falam a respeito de mim. Foi Jesus quem disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar o sentido completo, ele veio trazer a plenitude da lei. Cristo é o ponto central da Bíblia Sagrada. Bom, talvez você me diga, bom, pastor, eu estou ouvindo essa pregação aqui, eu sou uma pessoa que vive uma vida correta, faço tudo certinho, não devo nada a ninguém, vivo a minha vida do jeito que uma pessoa boa tem que viver. E talvez você diga assim, bom, eu não sou muito religioso, eu sou essa pessoa boa, e é isso que importa. Será? Será que basta ser um bom cidadão? Uma boa cidadã? Será que basta estar com a vida certinha? Eu quero propor uma história, uma ilustração que o Tim Keller usa, que eu acho muito interessante. Ele é um pastor americano, plantou uma baita igreja em Manhattan, e ele faz a seguinte ilustração. Imaginemos uma senhora, uma viúva pobre com apenas um filho. A mãe ensina o menino como ela quer que ele viva, dizer sempre a verdade, trabalhar duro e ajudar os pobres. Essa mulher, essa viúva pobre, ela ganha muito pouco, mas com o pouco que consegue economizar, ajuda o filho a terminar a faculdade. Imaginemos que, depois de formado, o rapaz não fale novamente com a mãe. Mande um presente de aniversário uma vez por ano e olhe lá, não a visita, não atende os seus telefonemas e nem sequer responde ao WhatsApp dela. Isso aqui é a parte minha, ilustração. No entanto, o filho vive exatamente como a mãe ensinou. Ele é honesto, trabalhador, extremamente caridoso. Você diria que o comportamento desse filho em relação à mãe é aceitável? Eu acho que, como eu penso, claro que não. Será que diríamos que, apesar de viver corretamente, o rapaz faz algo condenável por negligenciar o relacionamento com a pessoa a quem ele deve tudo? Da mesma forma, se Deus nos criou e lhe devemos tudo, mas não vivemos para Ele, viver de modo decente não é o bastante. Todos temos uma dívida que deve ser paga. A questão que o Tim Keller está levantando é que não adianta viver do jeito que Deus determinou. Nós fomos criados para viver com Ele, eternamente com Ele. Nós somos dele. Por isso que todo ser humano, independente se faz o bem ou se faz o mal, deve se voltar para o Deus Criador, reconhecendo que tudo vem dele. E o Evangelho é esse anúncio. O Evangelho é esse anúncio de que toda a humanidade se rebelou contra Deus, foi embora, não responde nem ao zap, abandonou Deus e falou, eu vou viver a vida do meu jeito. Todos estão em dívida com Deus. E diante de Deus não tem bonzinho, não tem cidadão de bem. Todos são pecadores do ponto de vista bíblico. Todos abandonaram o Deus Criador. E por isso que nós precisamos de um Redentor, nós precisamos de um Salvador, porque nós não temos condições de nos salvar. Nós precisamos de Deus. E é aí que entra a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, porque ele encarnou na história e pagou a dívida que nós não podíamos pagar. Ele pagou o preço da nossa rebelião, ele pagou o preço daquilo que nós fizemos contra o Deus Criador, a justiça no universo. E ela foi satisfeita com a obra de Cristo no Calvário. E essa é a grande notícia que a Bíblia nos apresenta, e é isso que é o Evangelho, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então o Evangelho não é sobre o que eu tenho que deixar de fazer ou sobre o que eu tenho que fazer. O Evangelho é o anúncio de que Deus estava em Cristo nos reconciliando com o nosso Deus. E o que nós precisamos fazer é responder a isso, é crer no Evangelho, é confiar em Cristo, é confiar em Deus, é descansar nessa obra que Ele já realizou em nossas vidas. Bom, e aí talvez você pergunte, mas qual a consequência de uma igreja que vive do Evangelho? De uma igreja que crê no Evangelho, que prega o Evangelho, que confia no Evangelho?
Isso está no versículo 21, quando Lucas diz: a mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Essa é uma igreja magnífica. Antioquia é uma igreja que amava o Evangelho. E se você é novo na fé, não se preocupe. O Evangelho é uma imensidão, é um mar que você tem que mergulhar e cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo nele. O Evangelho é essa boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Agora, além de ser centrada no Evangelho, em segundo lugar, a marca da igreja de Antioquia, uma segunda marca, é que ela era uma igreja útero. E talvez você pense, uma igreja útero? Exatamente. Eu quero que você veja comigo o versículo 22 ao versículo 26. Lucas vai dizer a seguinte coisa: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então a igreja que estava lá em Jerusalém ouve falar da igreja de Antioquia, fala: olha, essa igreja está indo muito bem, isso é muito legal. E eles vão e mandam o Barnabé para lá. Versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aqui Barnabé chega na igreja, não era tão perto, eram alguns quilômetros, mas chega lá na igreja de Antioquia, ele vê a igreja e fala: uau, que igreja magnífica, que igreja boa. Barnabé então chega lá, ele se alegra, a Bíblia diz que ele exorta que continuassem firmes no Senhor. A palavra exortação aqui não é brigar com a igreja, bater na igreja. A palavra aqui no grego paracaléu é, na verdade, encorajar, motivar a que eles continuassem vivendo o que eles já estavam experimentando. Então, Barnabé chega e incentiva que eles permanecessem firmes no Senhor. No verso 24 vai falar que Barnabé era um homem bom, cheio do espírito de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E aí no verso 25 fala que Barnabé então sai da igreja e vai procurar Saulo, e depois, tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Você percebeu o que aconteceu aqui? Barnabé é enviado de Jerusalém para Antioquia, chega lá, acha uma igreja incrível, ele fala assim: está faltando uma pessoa aqui que é muito importante. Barnabé sai da igreja e vai procurar o maior líder do cristianismo, Saulo de Tarso. E olha que incrível, eu fiquei me perguntando quando eu estava lendo esse texto, por que Barnabé não leva Saulo lá para Jerusalém, que estavam os apóstolos, mas leva Saulo para Antioquia? Aqui a gente aprende uma coisa muito interessante. O maior líder do cristianismo se desenvolveu na igreja de Antioquia. Ele passou cerca de 1 ano ali, pelo menos é o relato que a gente sabe, talvez tenha passado mais tempo. Ele fica cerca de 1 ano na igreja de Antioquia, e isso é algo magnífico, porque a igreja de Antioquia era uma igreja saudável, e era uma igreja que, além de ser saudável, a graça de Deus estava sobre ela. E nós precisamos de igrejas assim. O que me ensina que igrejas biblicamente saudáveis são úteros de grandes pregadores, evangelistas, de mestres, de pessoas, para que essas pessoas desenvolvam dons e talentos nessas comunidades úteros, saudáveis, a ponto de lá no capítulo 13 a igreja de Antioquia enviar Barnabé e Saulo. Quando uma igreja é nutrida com o evangelho, ela é regada com o evangelho, a mão de Deus está sobre ela. Por isso, gera lideranças saudáveis, crentes que amam a Jesus, que se submetem a Jesus. Essas igrejas são ventres poderosos. Essas igrejas são ventres poderosos. Nós precisamos de igrejas assim, de igrejas que sustentem pessoas até que elas sejam maduras de serem lançadas para os seus ministérios. E a terceira e última marca, isso é, além de ser uma igreja centrada no Evangelho, uma igreja útero, a terceira marca dessa igreja é que ela era uma igreja do Espírito Santo. Ela era uma igreja do Espírito de Deus. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você pensa numa igreja cheia do Espírito Santo, o que vem à sua mente? Gente rodando no poder. Cultos de 6 horas. Muita música. Pessoas caindo no chão. Dente de ouro aparecendo. Olha comigo os versos 27 a 30.
Diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Olha isso. A igreja aqui é uma igreja cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito é uma igreja receptiva. Lembre que primeiro chegou nessa igreja Barnabé, enviado de Jerusalém, a igreja acolhe Barnabé. Depois Barnabé vai buscar Saulo, e Saulo chega na igreja, a igreja acolhe Saulo. Depois os profetas que vieram de Jerusalém para Antioquia chegam na igreja e são acolhidos, são ouvidos. Essa é uma igreja muito acolhedora, provavelmente devia ser uma igreja amorosa. E quando você chega na igreja, o que você encontra dessa igreja cheia do Espírito? Pessoas caindo no chão. O novo profeta de Jerusalém chegou, agora vamos fazer um mega culto. Não. O que acontece é que Ágabo chega com uma mensagem, ele diz que ele estava intuindo pelo Espírito de que viria uma grande fome da mesma magnitude dos dias de Cláudio. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que a fome nesses dias de Cláudio aí, que o profeta está dizendo, ela foi tão grande, tão intensa, que muitas pessoas literalmente morreram porque não tinham o que comer. Elas morreram. Foram 4 anos duros de fome, sem ter o que comer, sem ter o que beber, e muita gente morreu nesse período. Foi o que de fato aconteceu. E aí perceba que o Espírito, ele deu o problema para a igreja. Ágabo chega e fala, olha, eu estou entendendo pelo Espírito que vai vir um grande período de fome, como veio nos dias de Cláudio. O Espírito Santo deu o problema para a igreja, antecipou o problema, mas perceba uma coisa, não falou o que a igreja tinha que fazer. A igreja teve que tomar a decisão, teve que agir rápido, teve que pensar em estratégias de como resolver aquele problema. E muitas das vezes a gente não consegue ter essa velocidade para tomar decisões, agir, de pensar o que tem que fazer, como a gente tem que agir nesse momento. Num tempo de pandemia como o nosso, de isolamento social, uma série de novidades, de coisas que a gente nunca viveu, a igreja tem que ouvir a voz de Deus e falar, bom, eu preciso tomar essa atitude, sermos rápidos na nossa missão, para que a missão da igreja não pare, a missão de Deus no mundo não seja interrompida. A igreja continua em missão, a igreja continua propagando o evangelho, e é isso que nós temos que crer. Bom, quando a igreja ouve o problema, a igreja no verso 29 aqui do capítulo 11 diz, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. O que a igreja fez? Cada um conforme podia, conforme a generosidade que havia no seu coração, pegando cada um pouco das suas posses, pegaram e deram aos presbíteros para que eles levassem a Barnabé e Saulo. E olha que incrível, a igreja de Jerusalém, da Judéia, que começou com um grande avivamento, agora passou por uma necessidade, Paulo fala mais sobre isso no final de 1 Coríntios, passou por uma necessidade que a igreja de Antioquia, novamente, ajudou esses irmãos. A igreja, uma igreja espiritual, uma igreja extremamente generosa, uma igreja onde o Espírito de Deus está presente, é uma igreja onde corações são transformados, e um coração transformado é um coração que antes era egoísta e agora é generoso, porque entende que tudo vem da graça de Deus, é como o texto bíblico diz, Senhor, tudo vem de Ti. Davi diz isso, e da tua mão tu damos. É esse reconhecimento de olhar para o alto e saber que a bênção vem de Deus, o dia mal vem de Deus, todas as coisas vêm de Deus, e a gente sabe que a gente tem que viver essa vida com generosidade, gratidão, dizendo, Senhor, muito obrigado pelo pão nosso de cada dia, muito obrigado pela vida que eu tenho, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me proporcionado. Bom, eu quero encerrar dizendo que a igreja de Antioquia era uma igreja centrada no Evangelho. A igreja de Antioquia era uma igreja útero de grandes ministérios, o apóstolo Paulo. E a igreja de Antioquia era uma igreja do Espírito. Essa igreja, ela não morreu. Somos nós. Hoje nós fazemos parte dessa igreja
que começou há 2000 anos atrás. O meu incentivo é que você regue a sua vida com o Evangelho. Se aprofunde no Evangelho. Estude a palavra com afinco, ame as coisas de Deus. Mas não só isso. Entenda que Deus quer usar a tua vida, que Deus quer usar os seus dons e talentos para a expansão do Evangelho nesse mundo. Mas não só isso. Esteja atento à voz de Deus. Deus fala. Deus fala. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua igreja, abençoe a pastora Tayana, o Cristiano. E muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco dessa palavra com vocês. Deus abençoe. Valeu. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Herbert. Muito obrigada pela partilha da mensagem. Ainda caminhando, no livro de Atos, como nós temos feito, e com uma palavra muito desafiadora sobre a igreja de Antioquia, sobre esse exemplo de uma igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja útero. Uma igreja útero é uma igreja que gera. Que desafio tremendo para nós. Uma igreja que gera. O Senhor quer que nós sejamos uma igreja que gera vida. Esse é o nosso desafio. Se a gente tivesse combinado, não tinha sido tão combinado. Porque nós não combinamos, eu só passei o texto para ele. Mas é porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz. E o Senhor encontra espaço para fazer a sua palavra florescer onde Ele quer. Então eu quero te convidar nessa noite, depois de ter recebido essa mensagem no seu coração, a fazer uma oração diante do Senhor. E antes de nós orarmos ainda, pensando nessa mensagem tão poderosa, eu queria fazer um desafio para você. Nós entramos num tempo de oferta missionária. Você sabia que a campanha de oferta missionária está completando esse ano 25 anos? 25 anos de oferta missionária. É um tempinho, né? E a nossa oferta esse ano ela vai se estender até o mês de outubro. Então nós temos esse período para nos organizar e enviar a nossa oferta missionária de amor. E aí eu queria, a gente conversou com a nossa clã e eu quero fazer um desafio para você. As crianças já estão se organizando com o seu cofrinho missionário. E logo, logo a gente vai apresentar esse cofrinho para vocês, porque elas já estão a todo vapor construindo esse tempo. E nós chegamos à conclusão de que se cada irmão e irmã da nossa igreja se propuser a ofertar R$10 mensais, nós chegaremos até o mês de outubro, atingindo e até superando aquilo que nós precisamos enviar como oferta missionária. Você já parou para pensar? Olha, para pensar comigo. R$10 é menos do que um lanche que você faz. R$10 por pessoa e nós vamos atingir a marca da oferta que vai abençoar, e eu quero compartilhar isso com você. Vai abençoar a nossa igreja na região da Amazônia e aqui na região missionária do Nordeste. Região missionária da Amazônia, Rema, e região missionária do Nordeste. Quais serão as igrejas que serão abençoadas esse ano com a nossa oferta? A igreja de Porto Velho, a igreja de Machadinho do Oeste, o nosso barco hospital em Manaus, a igreja de Parauapebas, a igreja de Salinópolis, a igreja de Paragominas e a igreja de Teresina. Então serão essas igrejas todas que serão abençoadas com a oferta missionária. Faça um compromisso diante dessa palavra que diz que nós somos geradores de vida. A igreja de Antioquia enviou missionários
para que a mensagem do Evangelho se expandisse. Talvez você não possa ir até lá, mas você pode participar. A sua oração, a sua doação, uma igreja. Assuma esse compromisso. Entre tantos compromissos que nós precisamos assumir, faça esse compromisso como filha e filho de Deus, como missionária, como missionário, como discípula e discípulo de Jesus Cristo, como alguém que quer ser instrumento de Deus na geração de vidas. Eu quero te convidar nessa noite a fazer essa oração, a assumir esse compromisso diante de Deus, diante da igreja, diante da sua família, diante da sua comunidade de fé, de ser alguém que se coloca à disposição da missão. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós ouvimos a Tua palavra e nos sentimos desafiadas e desafiados por ela. Senhor, nós queremos ser uma igreja viva, ó Deus, como foi a igreja de Antioquia, que, Senhor, mesmo sendo uma igreja mais recente, ajudou a sua igreja mãe, porque tinha, Senhor, a presença do Espírito Santo, ó Deus, transbordando na sua vida. Senhor, uma igreja que acolhia, uma igreja que amava, uma igreja que enviava, porque entendia, ó Deus, que assim ela gerava vida. Uma igreja útero, como disse o teu filho, uma igreja útero, porque o útero é essa potência, Senhor, na geração de vida. Deus, nós queremos assumir um compromisso nessa noite como tua igreja, Senhor, de arrecadar, Senhor, o valor estipulado e ainda mais para abençoar, Senhor, a tua igreja. Senhor, nós assumimos compromisso de oração, nós assumimos nessa noite compromisso de doação e queremos, Senhor, ajudar, ó Deus, na instituição da tua igreja em tantos lugares. Pai, em nome de Jesus, aquece o nosso coração, Senhor. Aquece o nosso coração, como da igreja de Antioquia. E, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e dizer, ali, Senhor, na igreja metodista em João Pessoa, nós vemos a presença do Teu Espírito Santo, porque é uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que cuida, uma igreja que gera vida. Senhor, nós assumimos o compromisso, crendo que o Teu Espírito já está agindo em nós e que nós vamos fazer coisas, Senhor, semelhantes a essas e maiores ainda, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Recebamos a bênção. Paz, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre nós, nossas casas e famílias, hoje para sempre, hoje eternamente, seja sempre assim, seja. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê da sua graça e que essa seja uma semana de envio, que o Senhor te envie nessa semana e você gere vida. Amém. Olá, minha irmã, meu irmão, você que está nos ouvindo agora, e o nosso assunto de hoje é a oferta missionária nacional. Eu louvo a Deus porque o povo de Deus tem sido fiel, pelo menos a grande maioria do povo de Deus metodista tem sido fiel com essa oferta. E a nossa oferta missionária será destinada esse ano para expansão missionária mesmo, a partir de Teresina. Teresina para nós é um centro em que a expansão é intensa por meio de discipulado, por meio de uma igreja muito comprometida
E bem ao lado do estado do Piauí, nós temos o estado do Maranhão e o estado do Ceará, que fazem parte do nosso campo missionário aqui dentro da Remini. Como também Alagoas, que é o campo missionário. Em Alagoas nós tivemos, pela primeira vez nós estamos tendo um pastor residente, metodista, cedido pela 4ª região, pastor Suesley, Marina e o filho Israel. Gente muito especial, muito abençoada por Deus. E para a nossa demanda de missionária é grande, somos campo missionário, evidentemente. Então eu conto com você, nós contamos com você. Claro que todas as pessoas têm dificuldades, tem, você tem, eu também tenho, a região tem, as regiões têm, mas sem sombra de dúvida, o Nordeste ainda é a região com menor renda per capita do país. E isso para nós torna as situações ainda mais difíceis. Torna a questão financeira, econômica, mais difícil ainda. Mas você tem nos ajudado e Deus tem nos abençoado. Nós temos crescido, nós temos aumentado em membresia. Nós fizemos a estatística, não é? Agora do final do ano, e vimos o crescimento que nós tivemos, graças a Deus. Então, eu conto com você, nós contamos com você, Teresina conta com você, o campo missionário conta com você. Eu espero que você, a cada dia, pense com muito carinho nisso. Reserve seu recurso, reserve sua oferta, vá reservando durante o ano, durante o tempo, a sua oferta, para que você possa dedicá-la ao Senhor num dia tão especial como esse. O Senhor Jesus disse, né, que melhor era dar do que receber. E é verdade. Quando a gente oferta, a gente sente que a multiplicação que acontece a partir dessa oferta enche o nosso coração. Deus é bom. Não se esquecendo da palavra de Jesus, quando ele disse, vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiemos, irmãs e irmãos, nessa área da missão e colaboremos com o nosso coração aberto, porque não há melhor investimento do que esse, do crescimento do reino de Deus. Muito obrigada, conto com você. Um abraço a todas e todos que nos ouvem e que são parceiras e parceiros da missão.